Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um assunto sério. Eu sempre notei em que muitas das vezes em que o quadro elétrico gera um superaquecimento e assim, podemos dizer que pega fogo, o disjuntor é danificado, o quadro é danificado, é causado por mau aperto nos disjuntores. No borne dos disjuntores é mal apertado. E eu tenho notado que isso tem acontecido muito com frequência em disjuntores do modelo DIN, o disjuntor branco. Eu sempre tive muito cuidado em apertar firmemente com a chave Phillips, inclusive apertando contra, e depois reapertar com uma chave fenda, como se fosse uma segunda verificação. Mas eu sempre achei o parafuso um pouco estranho, diferente. O fato é que este parafuso, amplamente utilizado em disjuntores, contactores e diversos equipamentos elétricos, não é o Phillips, e sim o Posidrive, ou em alguns lugares o pessoal fala como Posidrive. Com isso, muitos profissionais têm errado ao instalar disjuntores e componentes utilizando a chave Phillips. E o Posidrive foi criado em 1962 pela GKN Screws and Fasteners. E ele foi criado exatamente para resolver um problema do Phillips. Porque o Phillips, ao você usar um torque mais elevado, há um deslizamento dele. Ou seja, a chave pula. Dependendo do torque que você levanta, ela pula. E isso come a cabeça do parafuso. Ou seja, ao utilizar uma chave Phillips em um parafuso Posidrive ou Posidrive, você não irá conseguir dar o torque, o aperto ideal. E aí você corre o risco de espanar o parafuso, ou seja, danificar, e também reduzir a vida útil da sua chave. E a falta de torque ao apertar um parafuso de um disjuntor, o parafuso do borne de um disjuntor, cria um problema que muitas vezes é invisível, pois muitas vezes ele não aparece de imediato. Ele começa esquentando a fiação, começa esquentando o borne, o encaixe do disjuntor, e pode levar semanas ou até mesmo meses para danificar os componentes ali. Apesar de eu ir muitos anos a feiras técnicas, a palestras de elétrica, para ler alguns livros técnicos e seguir alguns canais de elétrica no YouTube, foi exatamente um canal, porém de marcenaria, que eu soube desta chave, pois ele tem sido utilizado no uso de algumas dobradiças, que são chamadas dobradiça caneco, que é muito comum em armários, portas de armários. É uma dobradiça e o parafuso de regulagem é um Posidrive. O parafuso Posidrive ele tem um X marcado na cabeça dele. E a chave tem um formato muito similar ao da Phillips. Porém, nos cantos internos tem uma protuberância com um formato triangular. A chave Posidrive ou Posidrive, mais indicada para disjuntores e contactoras e timers, é a PZ2. Assim como a Phillips tem o modelo PH2, a Posidrive tem o modelo dela que é o PZ2, é o mais comum, é o que eu mais vejo utilizar. Infelizmente, muitos fornecedores também nunca ouviram falar dessa chave. Eu, inclusive, fui em algumas lojas aqui do centro do Rio de Janeiro, em alguns lugares focados em elétrica, lojas de elétrica, e algumas lojas de ferramentas, e os vendedores nem sabiam que existia essa chave, nunca ouviu falar. Após muita pesquisa, eu consegui encontrar num site, inclusive com o nome errado. Ela estava indicada como Phillips, ao invés de Posidrive. Mas pelas fotos deu para identificar que era a Posidrive. Sabendo disso, eu fui na loja e comprei a chave. Eu fui lá verificar pessoalmente e realmente comprei a chave, o modelo. Dado o grau de desconhecimento dessa chave e a importância que ela tem, pois se um disjuntor fica mal apertado, ele pode causar graves danos, como já citei anteriormente, eu espero que você repasse esse tipo de informação. E quando eu digo isso, eu não estou procurando fama ou like. Na verdade, não precisa compartilhar necessariamente este vídeo. Você pode fazer o seu vídeo, pode escrever num blog, pode fazer uma matéria, escrever um artigo. Quanto mais profissionais
conhecerem esta chave, mais segurança em eletricidade e um melhor serviço executado a gente vai ter. Eu não estou recebendo nenhum patrocínio, porém eu vou deixar o link de compra, tanto da loja que eu comprei, quanto de algumas outras que eu possa encontrar. Eu vou deixar o link aqui para facilitar quem queira adquirir, né, esse modelo de chave. Mas e você? Conhecia esta chave? Já usou? Já teve problemas no seu quadro elétrico por falta de torque no aperto? Deixe seu comentário aqui. Obrigado, valeu!